muito boa tarde. Com muito gosto que estou aqui a apresentar o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é também uma iniciativa da Sociedade Francisco Manuel dos Santos, que visa pensar a economia portuguesa na próxima década, tendo em conta dois enormes desafios que temos pela frente: o investimento demográfico e as transições climáticas. É um trabalho que envolveu mais de 20 investigadores de 13 universidades portuguesas e estrangeiras. Nós vamos sofrer duas transformações avassaladoras, aliás, já estamos a sofrer, da transição climática que estamos a sentir, por exemplo, nos preços da energia e nos preços das matérias-primas, mas também o envelhecimento, que não é uma transformação menos avassaladora, mas com efeitos mais lentos. Estas transformações vão mudar as condições de produção e vão mudar a procura de bens e serviços, e a economia portuguesa tem que ter capacidade de, por um lado, responder aos desafios que estas transformações representam e, por outro lado, aproveitar as oportunidades que elas criam. Ora, por trás deste estudo está a ideia de que o atual paradigma que existe na economia portuguesa, a que nós podemos chamar o made in, porque é basicamente o fazer coisas mas ainda com baixo valor, não está preparado para, por um lado, responder a estes desafios e, por outro lado, aproveitar as oportunidades destes desafios. Por outro lado, é preciso não esquecer uma enorme restrição que a economia portuguesa tem, que é a elevadíssima dívida pública, que vai limitar as capacidades de investimento da economia portuguesa e que vai ter que ser paga, esperamos nós, com maior riqueza gerada na economia portuguesa, porque a alternativa seria pagar mais impostos. E também todos percebemos já, é hoje consensual em Portugal, que mais impostos basicamente levam à saída dos mais qualificados, o que empobrece o país e alimenta um círculo vicioso de saída de pessoas mais qualificadas e mais empobrecimento. O atual paradigma pode ser descrito, ou seja, aquele que é predominante na economia portuguesa. Nós temos coisas ótimas na economia portuguesa, vamos aqui falar de muitas delas, ou seja, o novo paradigma que se propõe não é algo que não exista, que já não existe na economia portuguesa, não tem a dimensão e a prevalência que é necessária para arrastar todo o crescimento da economia portuguesa, mas quisermos caracterizar aquilo que é o predominante e que conduziu a uma estagnação e a uma divergência da economia portuguesa nas últimas 2 décadas. Os mercados são ineficientes, a estrutura adapta-se lentamente às mudanças tecnológicas e às procuras e à evolução na procura do mercado. Nós temos falhas na administração pública, temos estrangulamentos na conectividade internacional que nos afastam do centro e nos tornam mais periféricos. Apesar do progresso nas universidades, elas continuam distantes das líderes globais. Também as nossas empresas líderes continuam distantes das líderes globais. Temos uma reduzida integração nas grandes cadeias globais de valor, temos uma baixa incorporação de ID, produzimos ainda produtos e serviços de relativamente baixo valor acrescentado, o que depois resulta num fraco crescimento da produtividade e em salários baixos, que é, como todos sabemos, um dos grandes problemas da economia portuguesa. De facto, é inegável a divergência a que assistimos nas últimas décadas, perdemos posições, o PIB praticamente estagnou, e por isso, em relação à União Europeia, perdemos posições, e depois na produtividade, isso é também visível, que desde o ano 2000 a produtividade passou a crescer menos, ou seja, basicamente estagnou, e o que é mais surpreendente nesta estagnação é que ela acontece quando nós temos gerações cada vez mais qualificadas, extraordinariamente mais qualificadas, temos um país com muito melhores infraestruturas, mas a verdade é que não conseguimos produzir mais riqueza com melhores recursos, que sejam humanos, seja físicos. E por isso nós precisamos de mudar precisamos de desafiar Portugal, neste mote da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e de facto ter um novo paradigma que seja mais capaz de gerar valor, e essa capacidade tem que vir do conhecimento, tem que vir das qualificações e da inovação. E por isso o que é que nós temos que fazer para fazermos para acelerarmos essa transição para esse novo paradigma mais assente no conhecimento, nas qualificações e na inovação? É isso que nós vamos ver. Vamos organizar esta apresentação aqui em 3 grandes eixos: sobre tecnologia, talento e infraestruturas, produtividade e o crescimento das empresas, a partir da ideia de que as PME são uma dimensão mínima para termos esse crescimento, e depois o investimento direto estrangeiro e as cadeias globais de valor. Em relação à tecnologia, ao talento e às infraestruturas, temos que começar pelo talento, temos que começar pelas qualificações. Foi feito um progresso extraordinário, de facto, nos últimos anos, mas a verdade é que quando nós olhamos para o nosso sistema produtor, gerador de qualificações, por exemplo, numa área que nós sabemos que é essencial para a empregabilidade e também para os rendimentos das famílias e dos estudantes, que é a chamada área STEM, de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, aquilo que nós observamos
é que apesar de haver uma enorme procura, seja por razões tecnológicas, seja por alterações dos mercados, deste tipo de qualificações, que se tornaram, aliás, o fator mais importante na atração de investimento direto estrangeiro, aquilo que nós observamos quando olhamos para os dados das vagas, por exemplo, do ensino superior, é que há uma estagnação. Isto é, apesar de haver esta enorme procura, nós temos, parece haver uma rigidez no sistema de oferta de qualificações que não reage aos incentivos. E por isso nós temos que pensar como é que tornamos o sistema mais reativo, com maior capacidade de resposta àquilo que são as tendências, nomeadamente na procura de qualificações. Depois, se queremos um novo paradigma assente no conhecimento, nós temos que ter conhecimento de primeira água e por isso nós temos que ter as nossas universidades entre as primeiras a nível mundial. E de facto, quando nós olhamos para os rankings internacionais, mais uma vez, apesar dos enormes progressos nas últimas décadas, a verdade é que nós continuamos a ter, Portugal continua a ter, as universidades portuguesas a ocuparem posições com pouca notoriedade nos rankings internacionais. Por exemplo, no ranking de Xangai, a universidade portuguesa que consegue melhor qualificação é a Universidade de Lisboa, que é uma mega universidade, é preciso dizê-lo, em termos europeus, tem mais de 45 mil alunos, mas que não consegue ir além do grupo das 150 a 200 melhores do mundo. E por isso, mais uma vez, qual é que é o problema? Obviamente, o financiamento, os orçamentos são baixos, quando nos comparamos com as universidades que estão mais bem posicionadas, mas por outro lado também sabemos que temos um esquema de financiamento obsoleto que não incentiva a especialização nem permeia as universidades que fazem mais e melhor, que basicamente é mais ou menos igual para todos, e por isso nós temos também esse problema que é o problema dos incentivos e por isso vamos sempre numa dimensão que vai ser que é muito referida neste estudo, que é a dimensão institucional, que para além do orçamento nós precisamos de melhores incentivos, precisamos de melhor governação para podermos ter universidades mais bem posicionadas, porque isso significa ter maior capacidade de atração e de fixação de talento. Outra dimensão, quando nós estamos a falar da posição de Portugal na economia internacional, nós sabemos que geograficamente nós temos a posição que temos, é um dado, mas depois a forma como nós somos mais periféricos ou mais centrais depende da forma como nós utilizamos a tecnologia, da forma como nós construímos, melhoramos, aproveitamos as nossas infraestruturas e depende também da qualidade das nossas instituições, mais uma vez. Nós temos melhorado posições, mas temos melhorado posições nos rankings internacionais de desempenho logístico, mas continuamos a ter estrangulamentos às vezes incompreensíveis, ou porque faltam infraestruturas básicas, essenciais para melhorar a nossa conectividade internacional, ou porque a nossa administração pública, por exemplo, os serviços aduaneiros, são extremamente ineficientes, aliás, são dos mais ineficientes do mundo. E aqui não há desculpas para estarmos longe do centro do mundo, não há desculpa para sermos periféricos. E é um problema que se pode resolver facilmente. E por isso o que é que nós podemos fazer, ou seja, que linhas de ações é que este estudo indica para nestas dimensões acelerarmos a transição para esse novo paradigma da economia portuguesa? Por um lado, nas qualificações, começar desde o primeiro ciclo a tornar as áreas STEM mais atraentes com competências digitais logo desde o primeiro ciclo, dar os incentivos para que as instituições de ensino superior aumentem a percentagem de vagas que são alocadas às áreas STEM. Temos uma estratégia ativa, proativa, de captação de estudantes internacionais com bolsas para captar esse talento, porque é absolutamente essencial para fazermos face aos desafios demográficos que estamos pela frente. Aumentar a flexibilidade e criar incentivos para que as universidades possam ajustar a sua oferta àquilo que são as alterações tecnológicas e a procura do mercado. E depois fixar objetivos com uma estratégia para os alcançar, e isto é algo que vai demorar algum tempo e por isso nós temos que atuar desde cedo para, por exemplo, termos uma universidade nas 100 primeiras do mundo e termos várias áreas científicas essenciais, quer para combater os desafios demográficos, quer das transições climáticas, em áreas científicas em que consigamos estar nas 50 ou nas 75 melhores do mundo. E para isso nós temos que ter uma estratégia e também reforçar os orçamentos dos centros de investigação que atuam nessas duas áreas muito importantes. Depois, uma outra dimensão absolutamente essencial para fazermos a transição tem a ver com o tipo de empresas que temos. Na nossa economia, as empresas que predominam são empresas micro e pequenas empresas, e isto é um problema porque nós sabemos que há uma relação direta entre a dimensão das empresas e a produtividade. Isto é, empresas maiores são empresas que têm capacidade de escalar, por definição, mais
os seus processos, os seus processos produtivos, e por isso em empresas maiores há maior produtividade. Nós sabemos que empresas maiores pagam melhores salários e, de facto, quando nós olhamos, por exemplo, para a capacidade exportadora ou para a capacidade de desenvolver ID dentro das empresas, ela está diretamente associada com a dimensão das empresas e, em particular, as grandes empresas têm uma capacidade de fazer esse desenvolvimento de bens, de produtos e serviços. Quando nós olhamos mesmo para aquelas que são as melhores empresas nacionais, se nós escolhemos as empresas de topo a nível nacional, as 10% mais produtivas, por exemplo, e as comparamos com as empresas de topo a nível europeu, nós observamos aí também uma enorme distância. Isto é, nós, quando olhamos para aquilo que é a fronteira, as empresas portuguesas que estão na fronteira e as empresas da fronteira internacionais, nós estamos muito longe delas, o que significa, o que é mais uma vez um sinal de que nós estamos presos naquilo que os economistas chamam a armadilha dos países de rendimento intermédio, o que mais uma vez só é ultrapassável com um novo paradigma de produção, com o tal paradigma do created in. Como é que nós fazemos então as nossas empresas crescerem e transformarem-se em mais inovadoras e com maior capacidade de crescimento? Nós temos sempre duas dimensões quando estamos a discutir o sucesso, seja individual, seja de uma empresa. Por um lado, as condições específicas do indivíduo ou da empresa, por outro lado, o contexto onde essa atividade se desenvolve. Do ponto de vista das características, uma dimensão que nós sabemos que é do indivíduo ou da empresa, uma dimensão que nós sabemos que é muito importante são as características dos empresários. Nós temos empresários que têm um déficit de qualificações muito significativo. Esse problema está identificado há muito tempo e por isso nós temos que ter mais qualificação na gestão das empresas e por isso nós sabemos, por exemplo, que as empresas que são criadas por empresários, por empreendedores mais qualificados, são empresas que crescem, nascem maiores e crescem mais depressa e a probabilidade de elas chegarem ao topo é muito mais elevada, mas obviamente nós temos muitas empresas que podem ser reestruturadas, podem ser melhoradas nos seus processos se forem buscar capital humano para os seus boards. E nós sabemos que em Portugal há boards que estão que basicamente estão estagnados, ou seja, que precisam de sangue novo, precisam de receber pessoas novas com competências novas, porque sabemos que há uma enorme repetição de pessoas que estão em vários boards e que muitas vezes quando se olha para essas pessoas, que são muito conhecidas, é difícil perceber o que é que elas trazem de específico àquele negócio. E por isso a questão do sangue novo e das qualificações na gestão é uma dimensão muito importante. Mas depois há a questão do contexto. Em que contexto é que as nossas empresas desenvolvem a sua atividade? E aqui é importante chamar a atenção e o estudo chama a atenção para isso, para a importância de Portugal ter aquilo a que nós chamamos uma região estrela. Não é uma região super estrela, como, por exemplo, entidades como a McKinsey identificam a nível global, porque isso estará ainda longe de ser alcançável e por isso as propostas que são aqui feitas são propostas que nós consideramos realizáveis no horizonte de médio prazo e por isso nós precisamos de uma região estrela que é o que é uma agregação, é uma região relativamente concentrada, que tem infraestruturas de qualidade, que tem talento, que tem capacidade de produzir talento, que atrai talento, que atrai capital e que basicamente está no radar dos investidores e está no radar de todos aqueles que têm talento e que pensam em movimentar-se na economia global e quando pensam nessa deslocação, eles têm que pensar em Portugal. Eles têm que pensar em Portugal como um sítio interessante, um sítio vibrante, com capacidade de gerar ideias novas e de criar riqueza e eles poderem fazer parte desse processo. E por isso, ter uma região estrela é uma condição para que nós tenhamos empresas que estão num ambiente favorável a esse crescimento. Mas depois nós também sabemos que as instituições são muito importantes e este estudo mostra de forma muito clara que a qualidade das instituições é essencial. Ou seja, nós mostramos neste trabalho que setores mais competitivos, onde há mais concorrência, as empresas crescem mais e têm uma maior probabilidade de chegar ao topo, de chegar à fronteira, onde o mercado de trabalho é mais flexível, as empresas também crescem mais e têm uma maior probabilidade de chegar ao topo, e também onde os mercados financeiros são mais eficientes, a probabilidade das empresas chegarem ao topo é também mais elevada. E por isso nós precisamos de melhores mercados financeiros, de mercados de trabalho mais eficientes e de mercados do produto mais competitivos. E aqui as entidades reguladoras têm um papel absolutamente chave. Nós descuramos muito a dimensão da qualidade das instituições em Portugal e é aquilo que faz a diferença muitas vezes entre os países. Ou seja, nós temos cá os fatores, temos cá as qualificações, muitas vezes até atraímos investimento direto estrangeiro de qualidade, temos
feito grandes investimentos em infraestruturas, mas de facto depois se não tivermos a qualidade das instituições, é isso que muitas vezes falta para fazer a tal transição para um novo paradigma, e infelizmente esse é um tema muito pouco discutido em Portugal e que mereceria muito mais atenção. E depois, finalmente, nós não podemos pensar em crescer e em ter as nossas empresas a crescer se nós não estivermos integrados em cadeias globais de valor. As cadeias globais de valor são cada vez mais importantes. No fundo, as multinacionais representam, direta ou indiretamente, mais de 50% do comércio mundial. E se nós queremos que a nossa economia cresça, ela não pode crescer sem uma grande integração no mercado internacional. E isso faz-se via exportações. E para nós podermos ter esse crescimento das exportações, nós temos que estar integrados nas cadeias de valor global. E nós sabemos que existe neste momento uma reconfiguração dessas cadeias de valor global, por razões geopolíticas, por razões de decisão interna das empresas que se procuram tornar mais resilientes e procuram relocalizar as suas cadeias de abastecimento, mas também porque grandes espaços económicos como os Estados Unidos e a União Europeia assumiram como objetivo estratégico e estão a colocar imensos recursos nisso, fortalecer a sua soberania tecnológica, por exemplo, na área de produção de baterias ou na área da produção de microchips, mas não só. O que quer dizer que nós vamos ter uma relocalização destas cadeias globais de valor e Portugal tem que ser rápido, porque isto vai ser altamente competitivo para aproveitar estas oportunidades. E o investimento direto estrangeiro, obviamente, é um dos canais mais importantes para a integração nas cadeias globais de valor. Portugal tem uma baixa inserção nas cadeias globais de valor e por isso nós temos que pensar que tipo de inserção nas cadeias globais de valor é que nós pretendemos e, com isso, que tipo de investimento direto estrangeiro é que pretendemos. Ora, o investimento direto estrangeiro, nos últimos anos, os fatores de atração desse investimento direto estrangeiro mudaram muito nos últimos anos. Nos últimos 15 anos, porque o talento se tornou cada vez mais importante e nos países onde estão localizadas as casas-mãe das multinacionais, esse talento escasseia. As grandes multinacionais começaram a deslocalizar também os seus centros de desenvolvimento e engenharia. E Portugal apanhou essa onda, é importante dizê-la. Nós nem sempre temos a rapidez suficiente para apanhar as grandes vagas de transformação do mundo. Muitas vezes ficamos para trás, mas nós apanhamos esta onda e temos bons exemplos daquilo que pode ser feito. Portugal ficou no radar das multinacionais e por isso hoje tem muitos centros de desenvolvimento cá montados, de muitas multinacionais em muitas áreas do país, mas é importante referir que eles não têm todos o mesmo papel na transformação da economia portuguesa, ou se quisermos, nesta transição para o tal paradigma do creative in, que pode vir a gerar mais valor, mais produtividade e melhores salários. Porquê? Porque se as multinacionais apenas montarem centros de engenharia em Portugal, como muitas estão a fazer, mas toda a tecnologia que é aqui desenvolvida for transferida para os outros países e não for produzida em Portugal, isso significa que o talento ficou em Portugal, é verdade, mas está a ser aproveitado pelas multinacionais internacionais e o valor que fica em Portugal fica muito aquém daquilo que poderia ficar. E por isso nós neste estudo temos até como inspiração dois grandes exemplos de formas como as multinacionais associadas quer ao sistema científico e tecnológico, quer a empresas portuguesas, podem mudar a sua atividade em Portugal e, ao mesmo tempo, ajudar a mudar o paradigma da economia portuguesa para um paradigma mais criador de valor, em que a tecnologia é produzida em Portugal, mas ela é também gerada em Portugal. Os dois exemplos, que hoje são muito conhecidos e, felizmente, são aproveitados na definição de políticas públicas para outros programas, é preciso reconhecer isso, a capacidade de aprender com os bons exemplos. Nós temos o exemplo da Bosch em Braga com a Universidade do Minho e com todo um ecossistema de inovação que existe na região de Braga, mas temos também o exemplo da Critical Software com a BMW e nestes dois casos nós temos entidades portuguesas, universidades, empresas, a participar no desenvolvimento do carro autónomo e ao fazer isso nós estamos a criar muito mais valor em Portugal. Aquilo que é a atividade da Bosch hoje em Portugal, ou seja, uma empresa que duplicou o seu número de colaboradores, sendo que alterou a sua estrutura de colaboradores. Hoje há uma percentagem muito maior de colaboradores que fazem investigação e desenvolvimento e por isso têm melhores salários e fazem outro tipo de atividades que faziam há 10 ou 15 anos. E por outro lado, só para termos uma ideia, 30% da atividade da Bosch, que triplicou em termos de produção, 30% dessa atividade é a produção de tecnologia que foi precisamente desenvolvida por engenharia em Portugal, em Braga. E são este tipo de investimentos que nós precisamos para poder fazer essa transformação que observamos também em muitas outras dimensões das áreas tecnológicas que têm vindo a ter capacidade de responder
às grandes oportunidades que vão surgindo nos mercados globais, através do aproveitamento por exemplo, o grande exemplo que nós temos dos unicórnios que hoje existem em Portugal, ou que nasceram a partir de Portugal com talento português, mas nós temos que ter capacidade de gerar mais e de aproveitar muito mais esses exemplos para podermos transformar a economia portuguesa e tornar esta dimensão da criação a dimensão que predomina na economia portuguesa. Isto não quer dizer que nós vamos fazer menos, ou seja, não vamos ter menos made in. O que isto significa é que nós vamos fazer mais, mas vamos fazer mais com mais valor. E por isso nós temos que ter uma estratégia de atração de investimento direto estrangeiro focada nesta transição de paradigma. Temos que ter uma capacidade de perceber quais são as nossas vantagens competitivas, que muitas vezes não existe essa sensibilidade para as vantagens que nós temos, porque nós somos um país muito centralizado, inexplicavelmente excessivamente centralizado, e depois temos obviamente também que ter sensibilidade àquilo que são as condições de competitividade a nível internacional, porque como eu dizia há pouco, nesta redefinição das cadeias globais de valor, é todo o mundo a competir, e nós temos que ser rápidos e temos que apresentar os nossos melhores argumentos para sermos vencedores naquilo que no final a economia espera, que é nós consigamos responder ao desafio da demografia e do envelhecimento, com uma grande redução da população ativa, mas que vai ter que ser responsável por garantir uma qualidade de vida a uma população mais envelhecida, e por outro lado, fazer esta transição, ou seja, responder ao desafio da transição climática, sendo parte ativa dessa transformação, oferecendo produtos e serviços que, por um lado, respondem a estes grandes desafios globais, que são também nacionais e que ajudarão a transformar a economia portuguesa. E por isso, no final, nós precisamos ter mercados mais eficientes e, por isso, melhores instituições, uma reação mais rápida às mudanças, um ambiente promotor de empresas inovadoras, uma administração pública de excelência, não há desculpas para termos ineficiência na administração pública, ligações internacionais também de excelência, não há desculpa para ter estrangulamentos nas ligações internacionais, universidades na fronteira da ciência, empresas na fronteira da produtividade, uma grande integração nas cadeias globais de valor, uma elevada incorporação de ID, produtos e serviços inovadores e de elevado valor acrescentado, e é desta forma que nós vamos poder ter um PIB per capita mais elevado e também salários mais elevados e fixar mais talento em Portugal, que vai gerar ainda mais produtividade e melhores salários. Obrigado.